Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Novamente estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus como escola dominical. Meu desejo e minha oração é que vocês estejam bem sob os cuidados do Senhor. Continuamos com a nossa revista Fundamentos Bíblicos da Família. Se você não tiver, entre em contato conosco, assim nós poderemos encaminhar para você, com muito prazer, a revista, tá bom? Para não ficar sem ela. Vamos colocar aqui a nossa lição de hoje para estudarmos juntos. No domingo passado estudamos a lição 9, Restauração para Casamentos em Crise. Por um erro da minha parte, essa lição já havia sido ministrada pelo presbítero Marco Vasconcelos, com toda a eloquência. Fomos repetitivos e peço desculpa. Voltamos à sequência normal com a lição de hoje, de número 10, Divórcio à luz da Bíblia. No próximo domingo, a professora, dona Ana Barnett, ministrará a continuidade deste tema, como lição 11, que é Causas e Consequências do Divórcio. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite abrir a Tua palavra. Apesar das dificuldades, dos problemas existentes ao nosso redor, nós não podemos nos reunir na Tua casa, mas nós podemos abrir a Tua palavra, podemos estudá-la e também passar para outras pessoas os ensinamentos que o Senhor tem. Muito obrigado. Pedimos as Tuas bênçãos, que nós possamos estar aqui sendo boca do Senhor para os nossos irmãos e nossas irmãs neste assunto tão importante e até difícil de muitas vezes entendermos os princípios do Senhor para o casamento e com relação ao divórcio. Estejas conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto básico desta lição, ele encontra-se em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. E eu vou pedir para a Isolina, que está aqui conosco, ela vai ler os textos para nós podermos, então, dar sequência no nosso estudo. Vamos ouvir. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe a Jesus os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus respondeu a eles: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença,
há outros a quem os homens fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Muito obrigado. Esse texto nós vamos, no decorrer do nosso estudo, ainda falar um pouco sobre ele. Ele é o básico da nossa lição de hoje. Mas vamos ver, o versículo-chave, ele está também nesse texto, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Está no versículo 6 do capítulo 19. O alvo da lição é compreender o que a Bíblia diz a respeito da quebra do acordo de casamento feito entre um casal e Deus. Esse é o alvo da nossa lição. Introduzindo, então, nós queremos dizer que o divórcio vem sendo praticado legalmente em várias partes do mundo. Não faltam aos homens boas desculpas para legitimar essa prática nociva à família. Infelizmente, aumentam a cada dia o número de divórcios, entre os cristãos, inclusive, mesmo sabendo das irreparáveis consequências, tanto para o casal quanto para os filhos. No Brasil, nós temos aqui alguns dados do Instituto Bíblico de Geografia e Estatística, do IBGE. Em 1984, o divórcio representava cerca de 10% do número de casamentos realizados. Isso significava que em cada 10 casamentos, havia a separação, né? Em 2016, ou seja, no andamento desse período, 30 e poucos anos, né, 32 anos, essa correlação saltou para 31,4%. De 10% foi para 31,4%. Então, em 1.100.000 casamentos que ocorreram no ano de 2016, 344.000 se transformaram em divórcio. Ou seja, a cada 3 casamentos houve uma separação. Então, de um cada 10, agora passou de 1 para cada 3 casamentos. Vejam como é que o mundo ele se comporta, né, de uma maneira que é muito triste em relação ao que Deus quer para a humanidade. E nós vemos por aqui, com esses números, como é que cada vez mais as pessoas fazem coisas que não agradam a Deus, né? Nos tempos bíblicos, né, e nos dias de Jesus, entre os judeus, a situação não era diferente. As pessoas se divorciavam por motivos banais. Nas cartas dos apóstolos, encontramos os conselhos aos casais, pois a maldade está no coração humano. Então, nós vamos ver isso nesta lição, né? Primeiro ponto, vamos examinar um pouco o divórcio no Antigo Testamento. Depois nós vamos olhar no Novo Testamento. O assunto é tratado diretamente na lei de Moisés. No Antigo Testamento eram comuns os problemas dos relacionamentos dos homens e mulheres. Eram problemas sérios que eles tinham. Porque a mulher, ela não tinha vez, né? A diferença dos valores entre eles, o desprezo à mulher, davam motivos às separações e desvalorizavam o casamento. Moisés enfrentou muitos problemas de relacionamentos entre o povo. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 14 e 17, nós temos, está dentro dos 10 mandamentos, e nós encontramos lá, né? Não adulterarás e também não cobiçarás a mulher do teu próximo. Motivos que sempre levavam ao divórcio, né? Em Deuteronômio 22, 16 a 19, vamos ouvir o que diz esse texto? O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu.
E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e condenarão a 100 siclos de prata, e darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem em Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Vejam, né, nesse período já Moisés estabelecendo como é que as coisas deviam ocorrer. O marido rejeitava a mulher, difamando-a de não ser virgem. Depois é provado que ela era virgem, né? Então, o que acontece? Ele, o marido, seria açoitado e não poderia mandá-la embora durante a sua vida. Ou seja, ele não tinha direito de dar a ela uma carta de divórcio. Eles tinham que viver para o resto da vida. Era a lei. Em Deuteronômio 22, 28 e 29, nós temos também, vamos ouvir, Isolina está lendo para nós. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Os solteiros, quando tinham relação sexual, o homem pagava uma multa ao pai da moça e não podia mais separar-se dela até o final da vida. Isso também era a lei estabelecida ali por Moisés. Nós temos também Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que fala a respeito. Vamos ouvir. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a ela despedir de casa. Vejam aqui nesse texto, caso o marido achasse coisa indecente na esposa, não sendo ela virgem, ele poderia lavrar um termo de divórcio e despedi-lo. Isso significava que o divórcio era praticado e que algum tipo de contrato era dado à esposa rejeitada. Ela, então, ficava livre para casar-se com quem quisesse. Nós temos ainda alguns outros textos no Velho Testamento que tem uma referência que é interessante. Isaías 51, ele diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Olhando mais profundamente, nós podemos verificar que Deus, ele estava apenas, né, ele estava considerando um acontecimento que não era especificamente de uma pessoa. Temos mais aqui um texto que é de Jeremias 3:8, que diz o seguinte: eu vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, está falando a nação, né? Eu a despedi e lhe dei sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Isso tem a ver com o fato de que as pessoas, né, das nações, e aqui está se referindo a Israel e depois a Judá, as pessoas
estavam abandonando Deus. Eles estavam deixando Deus. Hoje nós temos, não é, depois que Cristo veio, e que nós vamos ter um encontro com Ele, Ele vem para se encontrar com a noiva, né? Ele é o noivo e vem encontrar-se com a noiva, que é a sua igreja. Aqui, essas nações, elas eram aquelas nações que Deus escolheu e que Deus deu as instruções, como é que elas deviam viver, e que elas tinham uma responsabilidade de seguir as orientações e serem obedientes a Deus. Mas havia desobediência, e Deus diz aqui que ele estava dando carta de divórcio, ele estava separando, né? Fazendo com que essas nações não pertencessem mais a ele. E foi por isso que essas nações, eles acabaram pela guerra, sendo dispersados por causa disso. Senão, Deus nunca ia permitir que isso acontecesse com eles. Isso tem a ver com o Antigo Testamento. Mas vamos olhar o que nós temos no Novo Testamento, né? Antes disso, eu queria considerar Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava o quê? A decência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Estou lembrando que nós usamos esse texto na lição passada, falando com relação às crises, né, entre os casais, e que muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso compromisso de casamento, ele foi feito com uma aliança, e nessa aliança Deus participou dela. E esse texto fala sobre isso, né? O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Indo então para o Novo Testamento, nós podemos examinar que em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, foi dito, né? Jesus disse isso, foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Só que eu digo, agora é ele que está dizendo. Ele que está dizendo, porque ele estava se referindo ao que foi dito lá no Antigo Testamento. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Nós já lemos sobre isso ali. Mas ele disse, eu digo, aquele que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E se alguém casar com a repudiada, comete adultério. Isso quando Jesus estava ministrando o Sermão do Monte. Ele falou sobre isso. As razões para repúdio de divórcio, para deixar, né, para separar, eram apenas relações sexuais ilícitas. Em nenhum momento, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, se disse que outros motivos deviam ou poderiam, né, ser considerados para que fosse dado carta de divórcio. Apenas em situações de relações sexuais ilícitas. Essas questões tornavam a mulher adúltera, né? E o homem que se casasse com essa mulher também se tornaria adúltero. Vamos ver, então, o texto do capítulo 19, que nós vimos lá no começo, alguns versículos, para vermos como é que Jesus trata desse assunto. Agora, não mais como Sermão do Monte,
mas nas suas instruções. Capítulo 19, versículo 3 a 6. Vamos ouvir o texto. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verifiquem que a pergunta dos fariseus qual foi? É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? E qual foi a resposta de Jesus? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vejam que Jesus está confirmando aquilo que ele falou anteriormente e também aquilo que estava lá no Velho Testamento. Vamos continuar lendo aqui dos versículos 7 ao versículo 9. Replicaram os discípulos, os fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Verifiquem que é repetitivo. A pergunta dos fariseus foi: por que Moisés deu carta de divórcio? Né? E Jesus então respondeu: por causa da dureza do vosso coração. Mas antes do pecado, não era assim. Deus não fez com esse objetivo. No princípio, não foi assim. No princípio, como Deus estabeleceu, né, como começou Adão e Eva, não existia dureza no coração. Então, não precisava nada disso. Isso veio depois da queda, né? Da queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Vamos ver também o que Paulo fala para a igreja em relação ao casamento. Ele está no capítulo 7 da primeira carta de Coríntios. Né? Nos versículos 10 e 11, nós podemos ver que pode um casal crente divorciar-se em nome da espiritualidade para ter uma vida mais piedosa diante de Deus? Essa é a pergunta nesses versículos, né? E Paulo, então, ele responde, ele não só responde a pergunta, mas ele ordena. Paulo ordena que não se separem. E ele repete ali o ensino de Jesus, que nós vimos agora no capítulo 19 de Mateus. Então, é importante nós vermos como é que é, né, aquilo que está no Antigo Testamento, aquilo que Jesus orientou, e agora Paulo também orientando a igreja, né, trabalhando com a igreja ali de Corinto. No versículos 12 a 14, foi feita a pergunta para Paulo: pode o cônjuge crente divorciar-se do cônjuge descrente quando ele não deseja separação? Paulo ordena que não se separe, caso o descrente queira permanecer casado. E explica que o crente não deve separar-se devido à sua vida espiritual. Vejam, interessante isso. Paulo está dizendo que não, né? Que ele não deve divorciar-se. Por quê? Porque os dois não eram salvos quando se casaram. Depois do casamento, um deles aceita Jesus como Salvador, o outro não. Então ele deve
por causa disso, dar a carta de divórcio e fazer a separação? Paulo está dizendo, não, você pode continuar. E ele diz que um salvo pode ter vida espiritual e servir a Deus, mesmo tendo um cônjuge incrédulo. Nós temos exemplos de pessoas que têm essa situação. Pessoas que oram para que o seu cônjuge aceite Jesus, né? Mas continuam casados. Paulo não está recomendando o casamento misto. Ele instrui considerando que a conversão aconteceu posterior ao casamento. Veja esse ensinamento de Paulo, que é muito importante nesse processo. No versículo 15, tem outra questão. Pode o cônjuge descrente divorciar-se do cônjuge crente? Vejam bem qual foi o ensino de Paulo. Ele diz que o princípio, né, que Paulo ordena é que o cônjuge crente pode aceitar a separação. Porque se ele aceitou Jesus como Salvador, o seu cônjuge não quer mais viver com ele por causa disso, então que ele pode aceitar a separação. Ele esclarece que, em tais casos, o crente não fica sujeito à servidão. Não há motivo para insistir num casamento em que o outro cônjuge está determinado a divorciar-se. Essa é a palavra de Paulo, né? E que nós temos que considerar, que é o ensino dele sobre isso. Nós queremos fazer algumas aplicações desses princípios bíblicos em várias áreas, né? Para nós podermos tirar desses ensinamentos coisas que podemos praticar no nosso dia a dia, na nossa igreja, com os nossos irmãos e com as pessoas em geral. Em primeiro lugar, qual a aplicação dos princípios bíblicos para os casais? Vamos ouvir o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito bem, nós vemos aqui que é um único homem para uma única mulher. Esse é um princípio que nós não podemos abrir mão dele. Um homem para uma mulher. Em Mateus 19, 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Exatamente. É o propósito de Deus para o casamento, o que era? Era o casamento indissolúvel, até que a morte o separe, né? Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, vamos ouvir. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, outra coisa importante que os casais têm que saber, né? De que quando é o seu casamento, eles têm como testemunha no seu casamento o próprio Deus. Ele participa, né? O Senhor é testemunha de todos os casamentos dos cristãos, daqueles que são salvos. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Vejam que é válido para os dois, tanto da mulher para o marido, como do marido para a mulher. Os cônjuges não devem deixar um ao outro. Vamos ver em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o que nós temos também que podemos estar falando para os casais, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É o cuidado que nós temos que ter no nosso casamento. A pureza sexual é reservada para o leito conjugal. O que nós podemos dar, né, como sendo orientação para que a igreja trabalhe, né, junto com... Porque a igreja, quem são? Somos nós somos a igreja de Cristo. E nós podemos trabalhar, cuidar das pessoas que estão enfrentando esse problema de separação, né? E mesmo aqueles que já são separados. Então, ali nós temos duas divisões para a igreja. Primeiro, manter o ensino fundamental da palavra de Deus. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e também no capítulo 4, versículo de 1 a 3. O que nós podemos ver aí que pode servir para a igreja fazer? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Será que isso não é o que está acontecendo agora? As pessoas não têm interesse em ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos? E nós temos essa orientação que Paulo deu a Timóteo, né, na sua segunda carta, falando da importância, né, de ensinar a verdade e falar a verdade. Por quê? Porque a nossa geração, é uma geração corrupta. A nossa carne, ela luta contra o novo homem, e essa luta é muito forte. Satanás está aí, trazendo para nós o máximo e o que pode de tentação, né? Mas tem mais um ponto aqui que está em Filipenses, capítulo 2, versículos 15 e 16. Por favor, Isolina. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, vejam, Paulo dizendo aos filipenses para que eles não se tornassem irrepreensíveis e eles fossem sinceros, filhos de Deus. Vejam a nossa tarefa em relação. O segundo ponto aqui é reeducar os divorciados e aqueles que são recasados. Nós não temos que simplesmente colocá-los de lado. Não, vamos trabalhar com eles têm que participar conosco. Vamos ver o que nós temos aqui. Quanto ao plano de Deus, né, para o casamento, eles precisam ter uma visão, porque se ele se divorciou e agora casou novamente, é importante ele saber que esse outro casamento dele é até que a morte o separe. Então, ele precisa saber disso, ele precisa ser orientado nisso. Então, nós precisamos ensinar a respeito. Gálatas 6, versículo 1 e 2, nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, né? Nós temos essa tarefa. Ajuda. Um tem que ajudar o outro.
levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos também aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos ouvir o que ele diz. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vejam, importante, né? Aconselhar, orientar, falar, conversar, explicar, né? De uma maneira que esteja levando a pessoa a ver a realidade da vida de casado e que ela deve manter isso, porque isso vai trazer bênçãos para ela, bênçãos para a igreja, né? Em terceiro lugar, aqui nesse ponto, é cuidar das pessoas. Como é que nós podemos cuidar das pessoas, né? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, nos fala a respeito. Vamos ouvir. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vejam, irmãos, a importância, né, de que está com problema, não pode sair por causa disso. Não, vamos resolver o problema, vamos verificar o que é que está acontecendo. E não vamos deixar de estar juntos, estar em comunhão. Pessoas com problemas devem ser estimuladas a voltar para a igreja e estar em comunhão com os irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 17. É um texto extenso, mas é muito interessante nós ouvirmos a própria palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que beleza, né? Que lindo esse texto, né? Esse é o nosso relacionamento com os nossos irmãos que estão com problemas, com dificuldades. Nós temos que cuidar uns dos outros, né? E aconselhar as pessoas com esses problemas aqui a se voltar para Cristo. Esse problema não seja um motivo para afastamento. Pelo contrário, vamos nos ajuntar mais, vamos estar mais perto uns dos outros, para nós podermos ser esteio um do outro, para que nós possamos desenvolver o nosso processo de amizade, de amor uns pelos outros, e com isso nós estarmos sendo úteis às outras pessoas e evitar, então, essas nossas situações, esses nossos problemas. Divórcio, meus irmãos, é uma coisa que nós não deveríamos considerar, não existe, não deveria existir na Igreja de Cristo. Mas existe.
coisas que vieram do passado, outras coisas que acontecem, mas nós podemos trabalhar isso para que isso seja corrigido, seja eliminado e possamos, então, ter uma vida agradável perante o Senhor, né? Agradável do casal, porque isso faz muito bem para a família e também o Senhor se agrada disso. Eu queria estar concluindo esse nosso estudo de hoje e antes só apresentar 2 pontos aqui que nós temos com relação aos divorciados, mesmo as pessoas já divorciadas, onde Provérbios, capítulo 3, versículo 8, o que ele fala a respeito? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que coisa linda, não é? Essa orientação, essa palavra do sábio Salomão, o que ele deixou para nós, né? Não perca a sua confiança em Deus. Muito pelo contrário. Ponha em Deus a sua confiança. Se você acha que você é capaz, Deus tem muito mais condições de ser capaz na sua vida. Então, vamos manter isso, né? Não perca a sua confiança em Deus. Também em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nós temos lá, vamos ouvir. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja a importância, né, do perdão, de buscar o perdão. Isaías capítulo 55,6 também fala sobre esse mesmo assunto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que coisa linda, né? Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Todas as circunstâncias. Buscai ao Senhor. Invocai-o enquanto ele está perto. Vamos então concluir e aplicar na nossa vida. Quando entendemos que o casamento, conforme estabelecido por Deus, é para toda a vida, né, até que a morte os separe, e que Deus participou da nossa aliança, então nós podemos descansar nele. Os problemas e dificuldades serão ultrapassados sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Continuamos à disposição dos irmãos que queiram fazer algum contato, fazer alguma pergunta ou questionar alguma coisa. Se nós pudermos ser úteis, por favor, nos usem. Será um prazer poder estar atendendo vocês. E que Deus nos abençoe, esteja conosco. Vamos orar encerrando nossa aula? Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, onde nós pudemos fazer essa reflexão na Tua palavra. Sabemos que é uma área tão difícil, tão complicada, ela atinge as pessoas de uma maneira muito desagradável, mas nós podemos ver pela Tua palavra que o Senhor só aceita uma separação se ela for realmente provocada por algo que seja referente a sexo e coisas que nessa área. Outros motivos, tipo a pessoa ficou feia, agora eu quero uma pessoa mais bonita, ou então não aguento mais a minha companheira, o meu companheiro, são assuntos que têm que ser resolvidos e não podem ser motivos de separação. Sabendo disso, ó Pai, dá-nos força para que possamos fazer dessa maneira, da maneira que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos mesmo, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Amém, Senhor.